Olá, povo lindo! Hoje no meu querido diário eu vou falar ainda sobre o meu período da minha vida, da minha segunda infância, né? A partir dos 5 anos até os 10 anos de idade. Só que hoje eu vou trazer um tema um pouquinho delicado, que é falar sobre as descobertas e um tema um pouco delicado que é sobre abuso. Nessa fase, como toda criança, como parte do desenvolvimento cognitivo de toda criança, né, dos 7 aos 10 anos de idade, é natural que toda criança ela passe por um momento de descoberta sexual afetiva, digamos assim, entre seus amiguinhos mesmo, do mesmo sexo, que ela comece a se descobrir os seus desejos, os seus anseios, brincando com as crianças do mesmo sexo. Tipo, as meninas brincando de casinha, entre elas se descobrindo, né? Uma é o papai, outra é a mamãe, e elas acabarem tendo algumas ações de intimidade nessa brincadeira. E os meninos a mesma coisa. Então isso é natural e faz parte do desenvolvimento cognitivo. Eu, na minha infância, eu brincava com as minhas amigas e na verdade, a gente ensaiava com laranjas, com gelo, como é que beijava na boca, com a mão. Então era natural a gente querer ter essa descoberta, porque nessa época a gente já brincava de passanel, de salada mista, porque já havia um interesse entre os amiguinhos, né? Tipo assim, já gostava de outros menininhos. Então eu tinha interesse pelos meninos do sexo oposto, mas eu brincava com as meninas, com as minhas amigas, para tentar me descobrir enquanto mulher. Entretanto, eu acabei passando por uma situação muito difícil, que foi um abuso de um familiar meu, mais velho, que usava a situação de querer brincar comigo para me bulinar, literalmente. Então essa é uma situação que eu nunca expus para minha família, para minha mãe. Não sei nem se ela vai ficar sabendo disso. Se ela ficar sabendo disso, vai ser agora. Não contei. Não contei para nenhum familiar meu. Então eu tô resolvendo expor isso agora. Falei para algumas poucas pessoas. Mas eu sofri abuso. Não chegou a ser o ato sexual em si, mas eu era levada a masturbar esse meu parente. Eu era levada a... Eu ficava sendo bulinada, roçada, digamos assim, por essa pessoa. E eu não tinha... Como eu estava numa fase de descoberta, eu sabia que aquilo não era certo. Eu não me sentia bem, mas eu não tinha coragem de contar. Porque eu tinha vergonha. Eu não tinha coragem. E demorou muito para eu conseguir assumir isso para mim mesma, de que aquilo era um abuso, porque eu tinha vergonha. Eu achava que eu é que estava errada, de certa forma, por aceitar, mas eu não estava aceitando. Eu era uma criança, eu tinha em torno de 7, 8 anos de idade. E esse familiar, ele tinha uns 6, 7 anos a mais que eu. Então ele sabia o que ele estava fazendo. E ele estava fazendo voluntariamente. Eu julgo que por influência até mesmo da criação dele, assim, sabe? Não o culpo tanto assim também, não. Superei, graças a Deus. Superei sim. Isso me fez ser uma mulher empoderada sexualmente hoje. Não acho certo. Não deixo de responsabilizá-lo por isso. Mas
também não denunciei. E nem pretendo fazer isso porque hoje ele tem uma família linda, que eu não quero destruir. E não vou citar o nome dele aqui justamente por causa disso. Porque eu acho que isso foi uma má criação por parte do pai dele, sabe? Teve uma séria influência com relação a isso. Mas por que eu estou expondo isso? Porque eu acho que os pais e as crianças de hoje que já estão tendo acesso à informação podem saber que isso não é normal, que isso não é legal e que isso deve ser compartilhado com os pais, que isso deve ser informado e que isso deve ser freado de alguma forma. Então eu nem vou ficar me prolongando muito hoje porque é muito difícil falar a respeito. Já me perguntaram se de repente eu não estava gostando daquilo tudo. Não estava gostando. Mas eu estava numa fase de descoberta, talvez por isso eu acabasse permitindo, entre aspas, de alguma forma. Mas isso ocorreu por um bom tempo. Até que eu conseguisse parar, sabe? Cessar com essas atitudes. E eu sou vítima, eu fui vítima. E qualquer criança vai ser vítima. Independente do que ela pense, do que ela deixe de pensar. E atualmente isso é estupro, tá? Independente se há penetração ou não, é estupro. É crime. Então, que isso fique para que os pais fiquem alertas, para que as próprias crianças tenham conhecimento e percepção de que se isso estiver acontecendo com elas, elas saibam e informem os seus familiares para que isso cesse e para que isso seja coibido de alguma forma. E para que os criminosos sejam responsabilizados de alguma maneira. É por isso que eu estou resolvendo expor e divulgar de alguma forma. E fica aí o meu querido diário de hoje.